designado para essa questão dos voluntários, de uma escala de voluntários, para o pessoal chegar ali, organizar os carros, ficar ali, ir ali, dar uma olhada se tem alguém, né? De vez em quando eles vêm aqui, roubam retrovisor, né? Roubam um carro. O povo é terrível, né? O mundo jaz no maligno. Então conseguimos essa bênção ali, de graça, né, Pedro? Fizemos um contratozinho, tudo bonitinho. As motos também. Aí, como vai tirar ali os carros, essas laterais vão ficar mais vazias, né? Claro, se você quiser colocar do lado ali, tranquilo, não há imposição nenhuma. Só que se colocar pelo menos a maioria ali, fica mais fácil, né? Porque só tem que ficar olhando só, né? Só ir ali dar uma olhadinha, pronto. Mas às vezes espalhado ao redor todo, a gente nem sabe onde está carro, né? Então conseguimos isso aí. A gente só tem que manter ali limpo. E já arrumamos máquina, já tirou o lixo todo, colocou no caminhão, já carregou isso tudo, jogou fora. Então ali está limpinho para a gente usar aquele lote ali. É claro que vai precisar de gente, como eu digo, senão um chega, coloca um carro de um jeito, aí atrapalha 6 de pôr o carro. Outro chega, trava o outro. Então tem que ter alguém ali para coordenar. Não, olha, vai colocando ali e tal. E a gente vai mexendo. Quando tiver sobrando dinheiro, a gente joga uma brita, vai ajeitando, né? Mas já é uma coisa boa, amém? Segundo aviso é que, querendo Deus, essa semana, que dia? A gente começa a forrar a igreja. Glória a Deus. Então é capaz que essa semana o culto vai ser assim, eu vou estar avisando, né? Mas vai ser assim, talvez a gente vai tudo para o sol nascente, porque vai estar mexendo aqui. O cara tem que vir, ele vem de Belo Horizonte e ele tem que trabalhar. Eu vou conversar com ele direitinho. Essa semana para outra, amanhã para terça-feira vai chegar o material, né? E a gente tem que pagar o material já. E graças a Deus a gente vai já pagar tudo, se Deus quiser, vai dar certinho, não vai ficar devendo nada, em nome de Jesus. Por isso é importante você ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. É com seu dízimo, é com a sua oferta que a gente vai juntando ali, vai paga daqui, paga dacolá, e graças a Deus a gente tem prosperado, né? Deus tem nos prosperado mesmo em meio às lutas, às dificuldades, né? As oposições, elas não param, né? A árvore que dá fruto toma pedrada mesmo. Então esse aviso eu acho importante. A gente vai estar fazendo esse forro, e aí vai diminuir mais ainda o barulho para fora. Já não tem tanto. Se você observar, você pode na hora do culto dar uma volta, que você vê que não tem um barulho assim para fora não. Compramos essas 2 caixas de som. O pessoal do louvor fica doidinho de alegria. Muito bom também. Foi um preço considerável. Já pagamos uma, falta pagar só mais uma. E outra coisa também, que é para mim o mais importante de tudo isso, sábado tem o quê? Esse é o aviso dos avisos, né? A coroa, é a cereja do bolo. Sábado tem batismo nas águas. O batismo nas águas vai ser aqui dentro, vai ser na piscina, igual no último que tivemos, porque achamos melhor fazer aqui, fica mais aconchegante aqui, embora a água é fria. Eu até pensei em arrumar um ebulidor bem grandão de fazer cafezão para gigante, né? Mas não vai ter jeito não. Então nós vamos fazer aqui, pessoal aí, o Mendes que é o arrumador disso aí, tem que ver com ele, negócio da piscina, deixar enchendo aqui, vai ter o culto aqui. Às 14 horas vai ter o culto. Pessoal do louvor, viu, Tiago? Chamar o pessoal do louvor para estar aqui 14 horas aqui na igreja, culto, adoração e o batismo, né? E depois do batismo a gente vai se despedir. No domingo, normal, culto das 18, a gente recebe os irmãos que foram batizados. Aí, acabando o batismo, logo subsequentemente vai ter o aviso da classe de batismo de novo, que começa. Ontem nós tivemos uma aula aqui muito interessante sobre a última aula do batismo, e falamos sobre isso. Alguns irmãos testemunharam, né, de outros irmãos de outras igrejas que falaram com eles assim: essa igreja só é boba demais, para que isso? Não vai ficar aí 6 meses estudando para batizar? Na minha lá a gente chega num dia e batiza no outro. Aí eu gostei da resposta do irmão. O irmão perguntou: então por que não fazer isso? Ele perguntou: por que vocês fazem isso?
E ele respondeu: por que vocês não fazem isso? É importante, irmãos. Eu não quero dar um banho em você, eu quero te batizar. Não vai ser perfeito, mas você compreendeu o que você fez, e isso que é importante. Participar da classe de batismo, você ter consciente do que você está fazendo. Durante esses 6 meses aí de estudo, é tempo de você desanimar, ir embora, não quero mais. Eu até prefiro que você desanime e não batize, do que batizar você e você desviar depois. Então é importante a classe de estudo. E eu quero dizer para os irmãos, como eu disse ontem aqui para os que foram na classe, defendam sua igreja nessas coisas. Para de ficar caladinho o tempo todo. Seja um pouco atrevido. Para que essa bobagem de fazer discipulado? Para que essa bobagem de batizar o cara que chega no mesmo dia? Tem que ter discipulado. Amém ou não amém? Quem aqui trabalha? Eu perguntei o Pezão, né, o Bruno. Você trabalha com o quê? Colhedora de cana. Aquela máquina parecendo um gafanhotão. Você chegou lá, o pessoal da usina jogou no seu a chave, você vai lá. É assim? Não. Tem um treinamento, tem um preparo. Não é verdade? Você faz treinamento, aprende como é que faz. É só uma máquina, irmãos. Dinheiro compra. E sua alma? Quanto que vale? Então esse negócio de chegou hoje, batiza amanhã, não. Tem que ter o discipulado. Eu sei que com isso a gente até perde um tanto de gente, porque não quer. É melhor ir na outra igreja que batiza assim. Você chegou, batiza. Tem que casar, irmãos, batizar. Casar com essa mulher ou largar ela. Isso aí você que escolhe. Mas batizar ou ser amigado? Não. Tem que ter uma coisa para mudar. Tem que mudar a sua vida. Sim ou não, irmãos? Tem que largar o cigarro, irmãos. Batizar, uai. Tá doido? Vai batizar fumando? Que evangelho é esse que não te muda? Não vai te fazer ser perfeito. Reconheço. Mas pelo amor de Deus, uai. Vai batizar fumando. Peraí, pessoal. Segura só para ver aqui. Enxugar a mão. Ai, graças a Deus. Ué, não mudou nada não. A proposta do evangelho é mudança de vida. Vai virar perfeito? Não vai ficar perfeito, mas tem que mudar de vida. Sim ou não? Tem que mudar de vida. A gente precisa valorizar o que nós fazemos, do jeito que fazemos. E você precisa aprender a fazer isso, porque você faz isso com outras coisas. Por enquanto. Isso. Beleza. Na hora certa vai dar certo. Vai fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Todo mundo que vai trabalhar em qualquer lugar tem que se preparar. Você vai só receber gente lá. Aí tem um treinamento. Você só vai entrar na empresa, Flávio. Tem um treinamento. Eu esqueci o nome desse treinamento, como é que chama? Integração. Você vai aprender onde você passa o cartão, como é que é, onde é o refeitório, que hora que você pode ir, o que te dá multa, o que te dá, não é multa não, perdão, é advertência. Você vai ter que aprender isso. Olha, você não pode ir naquela área, para você ir naquela área você tem que pôr uma touca, para você ir naquela, você vai trabalhar, você tem que tirar a correntinha, tem que tirar a aliança, tem que tirar o brinco, não é assim? Você vai trabalhar na Farlab, de repente toma um remédio, tem um cabelo seu no remédio, processa a empresa. Então tem que ter toda aquela técnicazinha. Não pode passar perfume cheiroso demais para vir trabalhar aqui. Não tem lugar aqui que não pode? Vai trabalhar na Embaré, aí você vai lá cheirando tabu? Não pode não. Quem lembra disso? Quem já usou tabu aqui? Fala a verdade. Ô professor, você já usou tabu? Você tem uma casa de usou tabu lá em Ilhéus? Charisma, né? Quem já usou charisma, né? Almisca. Pastor Darcy, né? Pastor Darcy, deixa eu contar só isso aqui para pregar. Pastor Darcy, um dia eu fui pregar na igreja, do aniversário da igreja, todo ano eu prego lá. Aí eu fui pregar no aniversário da igreja para o Darcy, tomei banho, arrumei tudo, fui para o culto. Aí eu fui na casa dele, né, primeiro. Aí quando ele chegou lá, ele estava com uma caixinha, parecendo uma caixinha de gilete, sabe aquelas caixinhas de gilete? Falou assim: rapaz, estou feliz demais hoje. Só que não é nessa velocidade que ele fala não, ele fala mais devagar, né? Camarada, estou feliz demais hoje. Falei: o que foi? Quantos anos que eu não achava isso aqui? Fui tomar uma injeção de diabetes ali, aí vi, eu falei: aquilo ali é Lancaster? Quem conheceu Lancaster?
Ninguém? Então, você conheceu, né? Essa é nova, é porque seus pais, né, usavam, né? Aí ele falou assim, Lancaster, cara. Eu falei, o que é isso, pastor? Isso aqui é um perfume que meu tio usava. Eu era menino, eu via meu tio, eu roubava o perfume dele para ir para a escola, Lancaster. Aí eu falei, nossa, que legal. Só que ele foi naquela prontidão, tirou o Lancaster e já borrifou em mim. Aí na hora que, moço, aquela catinga de mijo de égua subiu assim. Falei, agora pronto, esse trem não sai, tem fixação, pior do que francês, né? Cheguei na igreja, o pessoal, pastor Vinícius, me dá um abraço. Ele, que cheiro é esse? Eu falei, Lancaster. Pastor Darcy borrifou em mim, Lancaster. Fiquei lá, preguei, depois jantei, peguei o carro e vim embora. Quando eu cheguei em casa, toquei a campainha, abri a porta. Quando eu entrei, eu falei, nossa, mas que catinga é essa? Eu falei, Lancaster. É o perfume. Eu acho que esse blazer teve que jogar fora. Saía, mas não. Eu acho que são só esses avisos, né? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Nós começaremos hoje uma série de mensagens. Pedrão, tem ali vai pular, né? Começaremos hoje uma série de mensagens, Hebreus capítulo 11. E a série de mensagens uma nova série de mensagens. Falamos sobre a maestria. Pastor Ravano não está aqui hoje, porque está pregando lá em Patos de Minas, na Igreja Batista Betel. E a série de mensagens hoje não faça, eu quero falar direitinho o tema, evite fazer o que é proibido. Não faça o que é proibido, foge de fazer aquilo que é proibido. E a primeira mensagem é: não negocie sua fé. Diga comigo, é proibido negociar sua fé. Não negocie sua fé. Então, um texto em Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós assim, olha: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que fé é certeza e convicção. Fé não é dúvida, fé é certeza e convicção, certeza de fatos que não se veem e convicção, não, é certeza de fatos que se esperam e convicção de fatos que não se veem, de coisas que não se veem. Por isso que eu não posso nunca negociar minha fé, porque tudo na vida com Deus começa a partir da fé. Hebreus ainda no capítulo 11, agora o versículo 6, vai dizer algo que é extremamente importante e norteador para nós. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, não é que vai ser difícil. Uma coisa difícil pode ser feita. É difícil escapar de um estrangulamento, mas então tem gente que escapa. Agora não, é impossível tomar um tiro no coração e viver. Então não tem jeito mesmo não. Tomou um tiro no coração, vai morrer, não tem conversa. Porque o que é impossível não pode ser feito. Então, Rodrigo, é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Eu preciso ter fé para agradar a Deus. E o que é fé? Volta no versículo 1, é a explicação de fé, é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Eu sou crente, eu tenho certeza, eu tenho convicção com base na palavra de Deus, coisas que eu não estou vendo, mas eu acredito. Vem comigo agora em Romanos 14, 23, olha como é que a coisa é séria, não negocie sua fé. Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Eu vou orar, mas eu não acredito, então essa oração sua, é melhor você não fazer ela. Eu vou levantar as minhas mãos aqui aos céus, mas eu não acredito que eu vou ser salvo.
Porque eu já fiz tanta coisa errada, será que é só mesmo aceitar Jesus? Não creio nisso. Então, se não é por fé, é pecado. Eu vou vir aqui à frente, vou fazer a cirurgia amanhã, os irmãos vão me ungir com óleo, vão orar por mim, mas eu não acredito nisso. Não, então é melhor você não vir. Porque se você não tem fé, o que você faz a partir daí não é de Deus, é pecado. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. O que é fé? Eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus vai fazer, que Ele pode fazer, que Ele tem poder para fazer. Por isso que eu não posso negociar minha fé. Vem comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7, vai dizer assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. A gente se locomove pela fé. Quando nós compramos esse lote que os senhores estão aqui hoje congregando, nós éramos um grupo de 50, 60 pessoas, incluindo mulheres, crianças, contando tudo, eram umas 60 pessoas. Nós congregávamos debaixo do prédio da irmã Luzia, em frente a não sei se ainda existe, GW Locadora. Tem mais não, né? Era ali em frente. Hoje ali é uma autopeças, né? Nós congregávamos ali. E aí apareceu esse lote aqui. E aí a gente, pela fé, caminhou para cima. Não tinha possibilidade nenhuma da gente conseguir pagar esse negócio aqui. E a gente caiu para dentro desse trem. Fizemos um ato doidão. Fiz uma reunião com os irmãos. Falei, irmãos, eu tenho um desafio para fazer. Ao invés da gente dar 10% do dízimo, a gente vai dar o vígimo. Não, dá 20%. Quem topa comigo? Para comprar o lote, por uma causa justa. Aí todo mundo, não, nós, eu também. Falei, então, o lote é 50 mil. Nossa entrada devia ser uns 2 mil e pouco por mês. Mas nós vamos comprar esse trem. Eu tinha um Fiat Uno, na época valia uns 20 e poucos mil. Falei, qualquer coisa eu vendo esse trem. Já dá para pagar esse trem lá e vou empurrando esse trem. Na primeira prestação, eu comecei, parece que eu infartei. Fui lá para o hospital. Eu lembro que quando eu saí do hospital, terminou uma ceia, eu fui parar no hospital. Você lembra disso, Vitor? Aí tá lá, eu lembro que eu saí lá fora, estava o Washington, estava uma turma lá fora. Vai morrer não, moço, está doido? Falei, preocupação com esse lote. Eram 8 prestações, 4.125, e acho que era 8% sobre o valor restante. Então eu dava 4.125, 8%, 4.125 e 8%. Eram 8 prestações. Nós pagamos com 4, foi 5. Pagamos tudo. A última prestação foi lá só pagar o juro. Eu acho que nós pagamos 600, 700 reais de juros só. Depois, porque o lote era aqui no meio da rua, aí a bendita Câmara de Legislativo aí obrigou a abrir essa rua aqui. Aí expulsou a gente para cá, graças a Deus, né? Viramos esquina, era no meio, viramos esquina. Aí, nessa época, sobrou 10 metros, porque como partiu a rua, então morreu um lote, empurrou para lá, sobrou 10 metros, não, sobrou 6 metros aqui na lateral, porque o nosso lote era só 16 de frente. Sobrou 5 e alguma coisa. Aí eu fui no Lalim, Guadalupe, Brasil, quero comprar. Sobrou uma tira aqui que atravessa o quarteirão todo. Aí Lalim falou assim, olha, eu vendo para você. O lote foi 50 na época, 30 mil. Se você não quiser, deixa lá. Falei, ô miserável. Está com poder na mão, né? Nós compra. Reuni os irmãos querem comprar aquela tira ali. Alguns irmãos, sempre tem uns cabecinha, né, seca no meio. Toda uma pescaria, você acha uns mandinhos cabeça seca. Você acha os cabeça seca no meio da igreja. Eu sou contra. Aqui, você é contra o quê? Cala essa boca sua. Vamos comprar o trem. Aí um irmão me procurou no final do grupo e falou, pastor, junta o dinheiro e fala outra coisa, o lote eu vou pagar. Dividimos em 10 de 3 mil, ou o irmão pagou as 10, na verdade ele pagou tudo, foi assim, deu os 10 cheques, 3 mil, para lá e pagar. Falei, glória. Pagamos aqui.
Como que nós fizemos isso? Pela fé. Foi irresponsável? Não, nós tínhamos carro para vender. Eu tinha um carro para vender. Eu fiz, mas eu sabia, não, se der errado eu dou meu carro, fico sem carro, mas compro o lote. Compramos o nosso lote. Depois compramos o aprisco. Perdemos de comprar 2 lotes no aprisco. Eu fiz uma reunião para comprar 2 lotes. A gente só ia discutir se os lotes seriam um do lado do outro ou um atrás do outro. Aí, cabecinha seca, no meio da reunião. Eu sou contra. Eu, feito bobo, não enfrentei, deixei passar. Deixamos de comprar 2 lotes por 20 mil cada um, para comprar um depois por 50 mil. E só conseguimos comprar por 50 mil porque Leles era o engenheiro da prefeitura, e aí jogou um H no homem lá, tal, o homem tinha mais umas caras, descontou uns 3 mil, uns 5 mil, caiu para 50. Foi pela fé que nós fizemos. A fé é isso. Você não pode negociar a sua fé. Você precisa acreditar. Nietzsche vai dizer que a esperança é uma coisa que dopa. O Evangelho vai dizer que a esperança é viva. Ela não morre. E quando acharam que ela morreu, ela ressuscitou ao 3º dia. Nós acreditamos, então eu tenho que ter fé. E eu preciso andar por fé. É claro, não estou dizendo de você andar por fé, ir lá e comprar um carro, escrever foi Deus que me deu, e depois o pessoal vir tomar de você. Não é isso. Carro é supérfluo. Mas se eu preciso de algo, eu tenho que ter fé, que Deus vai fazer algo para aquilo chegar para mim. Eu preciso acreditar, porque a única coisa que eu tenho, que eu não posso negociar, é minha fé. Agora, vem comigo em Lucas 9, 62. Eu vou ficar por conta aqui da multimídia. Lucas 9, 62 diz: mas Jesus lhe respondeu: ninguém, quem, irmãos? Ninguém, nenhuma pessoa que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não posso ficar olhando para trás. Olhar para trás é negociar minha fé. O cachorro é que volta ao vômito. A porca lavada é que volta ao despojadouro de lama. Mas o servo de Deus, ele tem que romper. Romper para frente é redundância, né? Ele tem que andar para frente. Ele tem que caminhar. Ele tem que levantar a cabeça. E eu não sei se ele vai andar em pé ereto, ou se ele vai de cócoras, ou se ele vai arrastando, não importa. O que importa é que o mar só vai abrir quando eu partir para cima dele. E isso você aplica em várias áreas da sua vida. Eu não posso negociar minha fé. Me lembro bem, um dia que conversei com o Gonçalo Luiz aqui. Pastor, vontade de comprar uma casa? Senhor? Não tem casa, eu casei, eu quero uma casa. Falei: Gonçalo, você é dizimista? Fala a verdade do senhor que não. Então não tem jeito, filho, de Deus te abençoar não, filho, não rola. Ah, mas não tem jeito. Fazei prova de mim, diz o Senhor, e você vai enxergar, você vai ver, é você que vai ver, se eu não vos abrirei as janelas do céu. Foi essa conversa ou não foi? Falei: faz um compromisso com Deus hoje, e eu assino embaixo aqui, ó. Começa a ser dizimista e ofertante na casa do Senhor, nada mais. Não precisa pegar seu tudo e dar para o Senhor, não. Isso é estratégia de universal, que é batista. Só seu dízimo e sua oferta, e sua fidelidade ao Senhor, pronto. Faz isso durante um período. Se esse ano, foi ou não foi? Me desminta se eu estiver mentindo. Se Deus não abrir as portas do céu sobre sua vida, você andando com o Senhor direitinho, eu te devolvo tudo. Mas faz o que eu estou falando. E nesse intervalo, Gonçalo, começa a visitar a terra da promessa. Vai ali, olha uma casa, pergunta como é que é. Não tem R$1 no bolso.
Deus faz, cara. Foi assim ou não foi? Sem dinheiro nenhum, sem R$1, como é que eu vou comprar isso? Se o fiscal da Receita te pegar, você não sabe nem explicar como é que você comprou essa casa. Mas onde você está morando agora? Eu esqueci de perguntar. Mas aonde que é? Na minha casa. Na minha casa é ele falando, tá, irmãos? É na casa dele. Está lá. 3 meses demorou, não deu 12, não deu 3. Ah, mas o senhor está contando isso é porque o Gonçalo, ele é um rifeiro. Não, ele é vidraceiro. Nem sabia que existia casa naquele lugar. Você gosta da sua casa, dona Carla? Ana Clara, no casamento dela, contou um testemunho, né? Abriu seu coração lá aquele dia. Eu nem sabia que eu ia casar, e Deus manda uma pessoa lá de longe, né? Deus responde oração, né? Lá de Turmalina, deixa o outro lá de Turmalina, desempregado. Aí aparece o oposto, tem que mudar de Turmalina. Mal sabia o que Deus estava preparando para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem que ter fé, só. Você não pode negociar isso. Isso é o que nos distingue. Isso é o que nos diferencia. Ah, mas você acha que isso vai dar certo? Vai. Deus é comigo. Você me contou uma situação, não foi? Trancou, justiça, enfim, salário. E chegou aqui um dia desesperado, achou, eu falei, calma, vamos orar e vamos confiar em Deus. Falei, minha filha, confia no Senhor. E aí? Diz ela que nunca vendeu tanto igual vendeu aquele período, e nunca recebeu o trem atrasado igual recebeu naquele período. Em 15 dias fez mais do que o salário que ficou retido. Não é eu que estou falando, não é ela. Fez 3 vezes mais. Eu estou dizendo para vocês o quê? Que Deus opera, irmãos. Ou ainda foi bom que você emagreceu, a preocupação tirou esses 8 quilos de gordura que estava sobrando. Rapaz, que Deus mande os negócios desses aí por aí, né? Além de ter recebido a benção, ainda foi benção que emagreceu, né? Mas também trouxe uma gastritezinha. Mas o que eu estou querendo dizer? Não negocie sua fé não, senhora. Umas noites sem sono. Mas Deus fez. Andar por fé. Você precisa se mover por fé. Fui fazer um estudo esses dias, estava vendo lá, matemática, raciocínio lógico. Meu Deus do céu, dá desânimo. Quando você começa a ver que você tem que fazer umas bolinhas, fazer as interseções das bolinhas, e achar os meninos do céu, o que é isso? O trem foi queimando a cabeça, eu falei, cara, eu não sou inteligente, não, eu achei que eu era, né? Mas eu estou com fé. Na hora lá o senhor vai A ou B, joga para cima, cair. O que eu estou querendo dizer? Você tem que andar por fé. Você tem que acreditar. Claro, você precisa fazer a sua parte, é claro, mas você tem que crer. Quem está entendendo? Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Eu não posso olhar para trás. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Abre aí para mim Hebreus 10, 38, Pedrão. Hebreus 10, 38. Olha o que diz ali. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, quer dizer, se voltar atrás, se negar a fé, se titubear na fé, dele a minha alma não se agradará. 39, o que fala? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Não posso retroceder. Vocês também não querem ir com eles? Jesus respondeu. Pedro acudiu e disse: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Posso não? Então você, eu e nós, irmãos, não podemos negar a nossa fé, não podemos titubear a nossa fé, não podemos negociar a nossa fé. Ou você nega a sua fé, ou a gente vai perder a nossa amizade. Rapaz, era tão boa, hein?
Era uma amizade boa, graças a Deus, né? Acabou, né? Então, falou então, tchau. Não tem como negociar minha fé. Eu creio em Jesus, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, Ele é meu Deus. Eu fico observando algumas pessoas que começam a entrar nesse ambiente de estudo, e começam a frequentar o ambiente acadêmico, começam a escutar os professores vociferar sobre suas crenças, sobre os pensamentos de homens mortos, e aí a pessoa fica em dúvida. Não, é porque eu estava vendo lá o professor falando sobre o ceticismo de Kant. Aí agora, porque o dogmatismo é aquele que acredita sem questionar, então agora eu sou um questionador. Ai, que pena, né? O pi você não sabe quanto vale não, né? Mas questionar, a velocidade da luz você não conseguiu decorar não, mas não acreditar, a única coisa que você aprendeu foi só não acreditar, né? Os 4 porquês você não consegue diferenciar não, mas não acreditar em Jesus mais, rapidinho você aprendeu. Se você olhar para trás, se você titubear, minha alma não tem prazer. Não posso negar minha fé. Mas é difícil, pastor. Ô Pedro, acha para mim um texto aí que fala sobre os... acho que é o finalzinho de uma das cartas, agora não lembro qual, que fala assim: os da casa de César vos saúdam. Casa de César, imperador. Esse texto, Paulo escrevendo essa carta, ele diz que os irmãos que trabalhavam na casa de César saudavam os irmãos daquela carta. Filipenses, né? Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Você já pensou um antro de perdição pior do que a casa do imperador César? Filipenses 4:22. Agora, o que diz ali, Elias? Que tinha o que na casa de César, trabalhando lá? Gente santa. É porque eu estou num ambiente muito tóxico. E a casa de César era o quê? Já viu o filme de Roma? Já viu os bacanais que esse povo fazia? Já viu como que eles faziam lá os seus atos mais terríveis, envolvendo luxúria? Não? Assiste um filme que você vai ver todo tipo de luxúria na casa desse povo, e tinha crente que trabalhava lá, e eles estavam ligados, porque quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo diz: os irmãos que trabalham na casa de César, porque não tem outra opção a não ser trabalhar lá, eles mandam saudações. Eles não são só irmãos não, eles são santos, kadosh, separados. Eu neguei minha fé porque eu fui para o ambiente acadêmico, e lá tem um trailer em frente. Não, meu irmão, você já era desviado, você ficou emocionado, e aí a oportunidade manifestou o lobão que estava escondido aí dentro. E esse lobão estava triste porque ele estava comendo palha, e ele estava doido, era para rasgar a carne. Porque você nunca foi crente, senhor? Porque quando você percebe a história, por exemplo, dos cristãos, vou fazer igual um pastor amigo meu, dos cristões que estavam sendo jogados no Coliseu de Roma para ser dilacerado pelo porrete, a espada e a faca dos gladiadores, eles morriam e não negavam a sua fé. Você já leu a história de Policarpo? Policarpo foi bispo de uma das igrejas de Éfeso, a mesma igreja de João. Ele foi ovelha do apóstolo João. Provavelmente Policarpo conheceu até Maria, porque Maria congregou com João nos seus últimos dias de vida na igreja de Éfeso. Quando o líder lá dos soldados foram prender Policarpo, ele gostava de Policarpo, tá? Tem história.
Eles falaram assim: Policarpo, quando você chegar diante do imperador e a gente perguntar se você nega Jesus, só fala que nega, depois você volta para cá e continua seus cultos aí, não morre por causa disso não, ele só quer que você nega diante do povo. Aí Policarpo, calado, foi. Quando chegou lá, o imperador começou a fazer umas perguntas. Ele falou assim: imperador, vai direto ao assunto, porque eu sou Policarpo, a quem você está procurando. Não precisa ficar fazendo essas perguntas para ter certeza que o senhor não sou eu. Você nega a Jesus? Ele falou assim: ele nunca me negou. Um pecador como eu, nunca ele teve vergonha de mim. Como eu negaria Jesus? O capitão falou com ele assim, acho que deu nele um tapa e falou assim: você é louco, eu te pedi você para não fazer isso. Ele falou assim: louco será você no dia do juízo, aí você vai ver o que é loucura. Eles amarraram ele, fizeram uma fogueira ao redor e atearam fogo, e diz que o corpo dele não queimava, tanto que o nome é Policarpo, o pão dourado, porque ele ficou com a cor como se fosse assim um pão moreninho assim, sabe? Está na história. Os caras não negavam a fé, irmãos, os caras morriam. Hoje, os discípulos de Judas, vamos ver o que Judas fala, Mateus 26, 14, 15 e 16, vamos ver o que Judas fala, vamos ver se Judas nega a fé. Ele nem nega, ele propõe. Então um dos 12, olha que legal, ele era um dos 12, um grupo seleto que andava com Jesus, apóstolos, chamado Judas Iscariotes. Judas era o nome, Iscariotes era a cidade era Iscariotes. Ele é Judas Iscariotes, Judas da cidade de Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. 15, ele disse, eu gosto dessa Nova Almeida que voltou a usar travessão de novo, né? Ele disse, eu sei que é uma conversa agora: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 16, e desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Ele não vendeu a fé, ele não negociou a fé, não. Ele mesmo foi procurar uma proposta. Quanto vocês me dão? Pense bem, que para os filisteus terem sanção sobre o seu domínio, eles pagaram para Dalila 5.500 ciclos de prata, moedas de prata, de ouro. Era uma pentópolis, eram 5 governadores, 5 reis, era uma pentarquia, né? 5 reis para dominar os filisteus. O país deles é assim, compridão, assim, beirando o mar Mediterrâneo. Então tinha 5 cidades satélites, Ascalon, Asdod, 5. E cada um dos 5 príncipes falaram para Dalila: te daremos cada um de nós 1.100 ciclos de ouro, se você descobrir onde reside o poder desse homem. Então Sansão foi vendido por 5.500, Jesus por 30. Sabe o que é 30 moedas? O que valia 30 moedas de prata? Tenho uma terra, e aí eu vou no Gonçalo, que tem também uma terra, e o Gonçalo tem escravos, e eu falo com o Gonçalo, vou partar umas vacas lá, no final de semana, e os meus escravos não são suficientes para trabalhar no meu gado, você me empresta uns escravos seus esse final de semana? Aí o Gonçalo: perfeitamente, pode levar aquele dali, leva esses 5 aí. Mas digamos que lá, no apartar das minhas vacas, um boi pegou um escravo do Gonçalo e furou a barriga dele e matou. Eu deveria reembolsar Gonçalo, pelo escravo morto, a quantia de 30 moedas de prata. Jesus foi vendido como um escravo. O valor que se pagar por um escravo emprestado morto foi o preço que Judas recebeu para vender Jesus. Não posso negar minha fé, irmãos. Eu não posso negociar minha fé. Eu não posso trocar minha fé por vantagens. Eu me lembro, irmãos, finalizo por aqui já. Eu me lembro quando eu era no começo da minha fé, foi muito precoce a minha fé. Eu com 3 anos eu passei de crente a pastor, já fui pastorear Montalvânia. Eu converti, fui para o seminário, foi o tempo de eu terminar o seminário, na rodoviária de Curvelo já recebi o convite para ir pastorear. Então não deu nem tempo de ficar na igreja, encebando não. Vou embora.
Aí, eu lembro que nesse período, tinha um camarada que estudava com a gente, se eu não me engano já está diante do Senhor, ou está em Valhalla, não sei, né, tomando hidromel com Odin. Eu acho que ele está em Valhalla, ele não está no ele não está no paraíso não, porque ele trocou a fé dele. Aí ele estudava com a gente, ele era bem de vida, não era bem de vida porque tinha alguma coisa, era bem de vida porque trabalhava em um lugar que pagava bem, porque tem diferença entre você ser bem de vida porque você tem, e você ser bem de vida porque seu salário é bom. São coisas diferentes, se você não percebe isso, você precisa perceber. E ele era bem de vida, vestia bem, comia bem, ele era bem de vida, ele tinha um bom salário. E nesse período ele estudando, queria ser pastor, porque eu não sei que esse povo incute ser pastor, uns trem bobo, tá com sua vidona lá e virar pastor. Eu estudar, quer virar pastor, quer ser pastor. E ele estudava comigo, e eu achava legal porque eu pegava os restos dele, porque ele tinha dinheiro, eu não tinha, eu uma pobreza desgraçada, ele bem de vida. Então os livros eu pegava emprestado dele, ele estava uns 2 períodos na minha frente. E aí eu lembro um dia que ele formou, aí nós fizemos uma formatura na igreja, lá na Batista Missionária em Pirapola, rua Presidente Kennedy, né, em frente ao mercado municipal. Aí fez a formatura, foi o finado pastor Moreira, que morreu agora há pouco tempo, já veio aqui na nossa igreja e fez e tal, foi legal demais. Terminou a formatura, não foi no outro dia não, foi no mesmo dia que terminou a formatura, ele chamou pastor Pedro e pastor Bertino, e eu sempre ficava perto, né? Eu sempre estou ali perto do lado do pastor Pedro e pastor Bertino, e eu também fiquei, né? Não mandaram embora, eu vou ficar aqui escutando essa conversa. E aí ele falou assim: quero agradecer a vocês por terem me pagado e pago, né, o seminário, formei agora, estou entregando a congregação que eu tomo conta, ele tomava conta de uma congregação da Batista, só que eu estou desempregado. Ele estava desempregado, ele tinha perdido o serviço, então ele estava passando assim uma magrela, e ele tinha arrumado um serviço em Montes Claros. Ele falou: eu recebi uma proposta de emprego. Aí o pastor falou: glória a Deus, né? Recebi uma proposta de emprego, boa. Ele falou: só que tem o seguinte, o pessoal lá falou que o serviço, né, o cargo de chefia que eu vou ocupar em Montes Claros, eu não posso ser crente, muito menos pastor, porque a liderança da empresa não entende que seria bom eu ser crente, pastor, moralista, ocupando esse cargo que eu vou ocupar. Irmãos, eu não estou mentindo, eu estou falando da verdade. Aí eu lembro, eu fiquei assim, eu não falava nada, ficava só escutando, mas eu fiquei assim, olhando aquilo, pensando, eu penso muito, sabe? Fiquei pensando, falei: cara, interessante, será? É um assunto interessante, será que vale a pena? Quer dizer, em algum momento tem que valer a pena para ele. Será que é financeiro? E aí o pastor Bertino, que era o nosso pastor, falou assim: irmão, você está ficando doido? Um negócio desse aí, você não tem que ter dúvida se é do diabo, não, já é do diabo. O que tem sua fé com sua função? Que chefe é esse? Você vai negar a sua fé? Não é negar minha fé, mas eu não posso, tal, e o salário é muito tentador e tal, e tudo. Enfim, aceitou a proposta. Depois disso, logo foi na formatura, logo depois eu fui embora para Montalvânia. E eu não sei o que deu dele, eu sei que ele morreu. Mas na minha cabeça nunca saiu isso já tem quase 30 anos. Eu fico pensando assim: ele trocou a fé dele, ele negociou, Claudimir, ele não se posicionou. Talvez ele estava passando uma grande aflição, não estou questionando, eu sei que ele trocou a fé dele. Porque se uma pessoa chegar para você e falar assim: eu vou te dar uma promoção, mas você tem que largar de ser crente. Você vai, Gonçalo, você vai subir aqui na vidraçaria, só que você tem que parar de ir na igreja. Tipo assim, que ideia é essa? Onde você tirou isso? Onde tem a ver uma coisa com a outra? Talvez você olhe aqui do oeste de Minas e fale assim: isso aí o pastor está falando é bobagem. Isso é no norte de Minas. No norte de Minas acontece muita bobagem. É diferente a cultura do povo. Você tem que tomar cuidado com a sua fé, para não negociar a sua fé, para não trocar ela a troco de vantagens, para não agradar pessoas, e para isso negar a fé. Olavo de Carvalho, naquele livro que ele escreveu dizendo o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ele fala sobre o imbecil juvenil.
é o jovem que, para entrar na horda de gente sem cérebro da escola, ele acaba fazendo qualquer coisa para ser aceito. Ele rompe com tudo que os pais ensinaram para agradar os coleguinhas dele lá na escola. E em alguns lugares ele chega a dizer que pessoas, para ser aceita, por exemplo, num calouro, né, o cara que está chegando agora na facul, ele precisa transar com alguém para fazer parte, ele precisa bater em alguém. Vocês assistem televisão, né? Vocês já viram isso por aí, não já? Eles têm que fazer o tal do trote, que está até proibido, senão ele não é aceito. E isso para mim é negar a fé. É você, para se sentir aceito por um grupo, aceito por uma situação, você abrir mão daquilo que você crê. Tem gente que começa a usar droga só para mostrar que é descolado. O cara não é da família dele, não é da índole dele, não é da criação dele. Mas a fé dele está tão disposta, tão disponível à negociação, que qualquer coisa ele negocia a fé dele. Então, essa série de mensagens, essa primeira é: gente, não negocia a sua fé, não. Não abre mão da sua fé. Não negocia. Olha, existem linhas imaginárias, invisíveis, que você não deve ultrapassar ela. Eu lembro, quando a diretora aqui dessa escola era a dona Creuza, ela vinha na igreja de vez em quando. Você lembra dela, dona Creuza? É Creuza? Creuza? Acho que é Creuza. Eu lembro que me chamaram lá para fazer uma oração com o pessoal ali, que começou a brincar. Olha que linha, brincar. Espírito, você está aí? Quem já viu isso? Os meninos brincando. Aí o lápis. Olha que brincadeira que você está arrumando. Olha, presta atenção, a gente tem que expulsar, porque se você pedir para sair, ele não vai. Agora, você está consultando demônio? Tem até um memezinho na internet, você já viu esse memezinho? O cara pega assim, o cara acha que o demônio chama até Alexandre. Aí coloca um sim ou não. Alexandre, você está aí? Aí o lapisinho vai e rola para o sim. Ele, muito bem, então vamos cá que eu vou pregar para você aqui agora. Esse é crente mesmo. Alexandre, você está aí? Aí o lapisinho roda para o sim. Muito bem, a palavra de Deus. Isso está com vontade de pregar mesmo. Olha que trem que você está arrumando. Olha que linha que você está cruzando. Você está cruzando uma linha que você não tem noção do que você está fazendo. Você está abandonando o seu Deus para invocar coisas que você não tem controle sobre elas. Quem está entendendo, irmãos? Não negocie sua fé, senhor. Não negocie sua fé. Não está aberta a negociação. Olha, cheira aqui, ó. Vai. Ah, não, eu sou crente. Ah, eu sabia, tá vendo? Eu sabia. Você fica aqui chamando, é crente, você é besta. Não, me dá aí. Olha você negociando sua fé. Não, você pega isso aqui, rasga um pedacinho aqui, ó, e põe debaixo da língua. Não, está amarrado, senhor, está amarrado, hein? Vá, sou crente. Aí, ó, você chama ele, sabia, é crente, é bicho besta. Você vai comer do pastor, rapaz? O pastor manda não sei. Não, ninguém manda em mim, não. Aí você vai lá, rasga um pedacinho e põe debaixo da língua. Daqui a pouco, menina, a filmagem sua pulando igual morotó de coco no sol quente. Já viu nessas rave, essas festas rave? O cara bota uma balinha na boca, daqui a pouco dando cada pulo, não sabe nem o que faz mais. Garra numa árvore assim, vai escravejando ela assim, ó. Dá convulsão lá dentro de uma vala e fica dando convulsão. Entra na internet e vê. É filho de crente, os caras chamam Elias, eles chamam Jeremias. É tudo filho de quem chama Marcos, Mateus, tudo nome bíblico. Elias, João, Paulo, Pedro. Nenhum deles chama Nicolas. Geralmente é esses nomes de crente. Por quê? Negocia a fé.
Se desviou por causa desse trem. Então a gente precisa criar uma cultura, para fechar aqui, de gente firme na fé. Amém, amados? Jesus é meu Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. E pronto, eu creio na Bíblia. Eu creio. Eu estudei. Eu sei o que fulano falou. Eu sei o que Kant fala lá, que Immanuel Kant fala sobre o númeno. Eu sei, eu entendi aquilo lá. Eu entendi o que Platão falou sobre os dois mundos. Eu compreendi, sim, achei interessante. Mas nada vai sobrepor a palavra de Deus para mim. Pronto, gente. Pronto. Eu entendi quando a filosofia fala do dogmatismo, fazendo uma crítica, que eu não devo aceitar as coisas só pela fé, que eu preciso ter comprovação científica. Eu entendi isso, só que no quesito minha fé, eu não abro mão dela. Eu conheço a palavra de Deus, ela é inerrante, e acabou para mim, é isso que eu creio. Mas então você é um tapado. Isso é aquelas tapas de panela de pressão, aquelas novas que você coloca assim, fazendo crack, está travado. Não negocie sua fé. Amém ou não amém? Bilu, você está aí? Está amarrado. Se Bilu aparecer aqui, eu vou expulsar ele em nome de Jesus. Tiver num lugar alguém falar assim, peraí que eu vou invocar um demônio que fala assim, não vem não, Satanás, aqui tem crente, não vem não, que você vai apanhar aí, eu vou embora. Queima Jesus. Não vai baixar não, vai embora. Mas você fica lá assim, ai, será? Você já viu como é que surgiu a doutrina espírita? Não, a prática do espiritismo foi por uma família chamada Fox. Foi assim. Começaram a escutar barulhos numa casa. Eles mudaram de uma cidade para outra e começaram a escutar barulhos, toque, plá, pé. Aí as duas filhas, acho que é Margaret, não sei o que lá, Fox, começaram a entender que aquele barulho tinha uma hora certa de aparecer e tinha uma certa inteligência no barulho. Não era um barulho de uma porta estralando, era um barulho que expressava uma certa inteligência. Aí resolveram condicionar perguntas e respostas com sim é um, não é dois. Aí fazia uma pergunta, e se isso? O barulho respondia. Foi assim. E se isso? Daí começou a desenvolver uma doutrina em cima disso. Aí depois vem Allan Kardec, que o nome dele é desse tamanho, Rivail, não sei o que lá, 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 Kardec. Aí ele codifica, ele faz uma codificação. Negar a fé, irmãos, é começar. O evangelho é puro e simples, amém? Canta uns louvores, escuta a pregação, recebe uma oração, dizime oferta e vaza. E vai viver. Pronto, só isso. Não inventa muita coisa não. Vamos ficar no básico, está ótimo. Vamos ficar de pé? Não nega sua fé, não negocia sua fé, não troca sua fé. Uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, que agora é a parte empírica, né? O empirismo de David Hume. O empirismo, experiência, a prática, aprender. Sabe o que é empírico? O fruto. O que David Hume fala sobre empirismo, Jesus falou sobre olhar o fruto. Vamos ficar com a Bíblia? Vamos. Então, olha o fruto. Só olha o fruto. Rodrigo, você não precisa discutir. Só olha o fruto. Deixa eu ver o fruto. Porque a árvore boa, a árvore má, pronto. Segue nessa ideia sua e eu quero ver lá na frente o que isso vai surtir. Como é que isso vai ser bom? Vai lá, segue para mim ver, deixa eu ver. Deixa eu ver onde que você vai. Se der fruto, se for bonito, olha, você estava certo. É o fruto. Começa a olhar o fruto. Eu sou a favor de que as pessoas, tudo seja comum. Vamos ver onde isso foi colocado, para a gente ver como é que deu lá, como é que deu certo lá.
Eu sou a favor que libera o uso da cannabis. Vamos ver onde liberou, vamos estudar, porque se liberou em algum lugar, vamos ver o que deu quando liberou. Eu acho que funcionário tem que ter total liberdade. Vamos ver onde se colocou, como é que deu certo, como é que é. Eu acho que filho, você tem que criar ele do jeito que ele quiser, sem regras. Vamos ver quem criou filho assim, se dá certo? Vamos olhar, gente. Você tem uma prima que criou filho assim, não tem? Como é que os filhos dela virou médico, não foi? Tudo doutor, não foi? As moças tudo casou virgem, não foi? Honradas, não foi? Não foi? Virou mães de família, ó, não foi assim? Criou assim, mas o trem deu certinho, ó. Que benção. É porque você não estudou um negócio chamado indiferença do universo, não foi? Porque o universo é indiferente. Se uma coisa pode dar errado, o universo vai fazer ela dar errado de qualquer forma. Para dar certo, você vai ter que lutar para dar certo. Porque se você deixar o universo fazer o serviço dele, ele vai destruir tudo. É só você ler um tiquinzinho ou escutar as pregações do seu pastor. Presta atenção para você ver. Olha a vida. Eu acho bacana o que Nietzsche falou. Muito legal, eu também gosto. Como é que ele morreu? Nenhuma mulher o cara conseguiu arrumar. Também com um bigode daquele, não dá para arrumar mulher. Que mulher que é um bigode daquele tamanho? Isso e isso. Vamos ver como é que foi que aconteceu. O que deu lá na frente? Quem está entendendo? Olha a vida. Eu quero viver assim loucamente, igual o Michael Jackson. Como é que foi a vida do Michael Jackson? Não, eu sou a favor do Elvis Presley. Como é que viveu? Como é que morreu? Como é que foi o final? Onde que isso foi implantado? Quando derrubaram o muro de Berlim, o povo correu para qual lado? Derrubou o muro. Foram para o lado ocidental ou para o lado oriental? Se romperem aquela barreira entre as duas Coreias, para onde que o povo corre? Se fizer uma ponte de Cuba até os Estados Unidos, como é que vai ser? O povo dos Estados Unidos corre para Cuba ou o povo de Cuba corre para os Estados Unidos? Você tem que pensar. É você que tem que pensar essas coisas. Quem está entendendo? Pai, nos ajuda a não negociarmos a nossa fé. A nossa fé não está aberta à negociação. Nos ajuda a continuarmos firmes nos propósitos do Senhor. Que a gente continue aprendendo a importância da leitura da Bíblia, da oração, a prática do jejum, que a gente compreenda a questão de congregar, porque a experiência mostra que todas estas invenções de moda só deram frutos ruins, só deram frutos que não foram nutritivos. Quando você olha a igreja do mundo velho, lá da Europa, onde Calvino, Spurgeon, onde os grandes ícones dos quais nós lemos deles hoje, as igrejas deles estão fechadas, são danceterias, porque o mundanismo, porque o liberalismo foi entrando, o universalismo foi entrando, pararam de pregar, pararam de ler a Bíblia, pararam de instruir os seus jovens, pararam de capacitar o seu povo, e no final da história, aquela geração morreu, e a nova geração não deu conta de dar continuidade. Nós não podemos negociar a nossa fé. A gente precisa continuar acreditando e acreditando na palavra de Deus e vivendo a fé simples e verdadeira, mas porém eficaz. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Dizer para você aí uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Não negocie sua fé. Não negocie sua fé. O trem começou a ficar ruim quando o metiolate parou de arder. Tempo bom é quando a gente tinha que decorar a tabuada, né? E a reguinha na mão. Errou, pleque. E não podia ter o lápis, não. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e suficiente Salvador, e seja sobre suas vidas hoje e para todos sempre. As irmãs estão vendendo ali